A paz do Senhor Jesus. Neste momento queremos começar, com a graça de Deus, a comentar mais uma lição. Queremos, através deste vídeo, lhe oferecer subsídios da escola bíblica dominical. Nós sabemos que nem todo mundo pode frequentar a sala de aula no domingo pela manhã. Então, com esses videoaulas, nós podemos lhe ajudar a acrescentar um pouco mais acerca da palavra de Deus. Neste momento, nós vamos comentar a lição de número 8, o exílio de Davi. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica, que você possa se inscrever em nosso canal e ser abençoado com mensagens da parte da palavra de Deus. Meus irmãos, o meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Nós estamos aprendendo muito acerca deste tema, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então, neste momento, vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor. O textuário nos diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e o versículo 2. A verdade prática. Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 5. Você deve estar lendo ele em sua casa. Não vou ler para ganharmos tempo. Gostaria agora de entrar na introdução desta lição. Nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Por vezes, elas servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. O exílio fala da expatriação forçada ou livre. Então, meus irmãos, como a palavra-chave desta lição é o exílio, nós vamos entender que o exílio fala da expatriação forçada ou livre. Nós vamos ver que as pessoas que foram para o exílio, ou elas foram forçadas, ou elas foram por livre e espontânea vontade. Por exemplo, no caso de Davi, que é o que nós vamos estudar nesta lição de número 8, ele foi por livre e espontânea vontade, mas foi como se fosse forçado, pois ele estava indo para aquela caverna sob fortes ameaças de Saul. Nós podemos ver também que outro homem foi para a caverna. Este homem se chama Elias. Ele foi para o exílio por livre e espontânea vontade, mas também como se fosse forçado. Ele também estava vivendo debaixo de uma ameaça tremenda da parte de Jezabel. Nós temos agora o caso de Judá. Nós sabemos que ela foi forçada a ir para o exílio na Babilônia. E nesta lição nós vamos também ver um pouco que João ele foi forçado também para o exílio na ilha de Patmos. Amém? Número 1. As características do exílio de Davi. Número 1. A caverna de Adulão. Meus irmãos, nós vamos entender que Saul, ele estava com muita inveja de Davi e ele sabia perfeitamente que Davi iria herdar o trono e ele não queria isso. As mulheres começaram a cantar
depois que Davi matou o gigante Golias. Davi matou seus 10 milhares e Saul os seus milhares. Através desta canção, Saul ele começou a ficar com muita inveja de Davi e desencadeou muitas coisas. E Saul começou agora a persegui-lo. E uma dessas perseguições, onde Davi estava aliado com Jonatas, o próprio filho de Saul, ele foi parar nessa caverna, chamada de Caverna de Adulão. E lá nós vamos perceber que o caráter de Davi, ele foi sendo preparado. Esta lição, meus irmãos, vai nos ensinar muito, porque muitas das vezes, quando nós passamos pela mesma situação que Davi passou, naquele dado momento, há um sofrimento, mas quando saímos dali, saímos mais preparados, saímos mais forjados, saímos mais capacitados, como foi o caso de Davi. Nós vamos ver que aquilo foi muito bom para a preparação de Davi a assumir o reinado sobre a nação de Israel. Número 2. Os exilados da caverna de Adulão. Por que aqui o número 2 fala os exilados? Fala no plural. Porque, meus irmãos, em primeiro momento, Davi apenas foi ali para aquela caverna. Mas, com o passar dos tempos, algumas pessoas foram se ajuntando a Davi. O texto sagrado nos diz que cerca de 400 homens endividados, homens que estavam em aperto, homens que estavam em dificuldades, começaram a se ajuntar com Davi. É por isso que o comentarista desta lição, o pastor Osiel Gomes, diz no número 2, os exilados da caverna de Adulão. Agora não estava mais apenas Davi ali sozinho naquela caverna. Estava ali com mais 400 homens. E aquilo foi muito bom, porque aqueles 400 homens estavam passando pela mesma dificuldade que Davi estava passando. Então eles foram se preparando. Davi foi ajudando aquele povo que se aliou a ele. E eles se tornaram os soldados fiéis de Davi. Meus irmãos, aquele momento em que Davi passou pelo exílio, trouxe-lhe muitos benefícios para a sua vida. Quem sabe se Davi não tivesse passado pelo aquele exílio, talvez ele não teria tanto sucesso assim como ele teve no seu reinado. Pois nós sabemos que vai chegar um momento na vida de Davi, depois que ele é rei, em que muitos vão se levantar contra ele. Mas a Bíblia diz que esses homens que estavam com ele ali no exílio não se levantaram contra Davi. Sempre esteve ao lado dele, onde seus próprios filhos se levantaram contra ele, mas estes homens não. Esses homens estavam do lado de Davi, porque cresceram juntamente com ele, não é verdade? Então, este momento foi muito importante na vida de Davi, amém? Aonde ele estava juntamente com aqueles 400 homens. Número 3. O simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia. E não demorou muito para que esse número subisse a 600. Meus irmãos, nós sabemos que ali Davi ele estava treinando aqueles homens. Foi um curto período de tempo, mas foi o bastante para Davi preparar aqueles homens. E nós podemos perceber que isso foi tão bom que aquele número cresceu. Eram 400 homens que estavam com Davi e depois o número cresceu para 600 homens. Mas o número 3 nos diz sobre o simbolismo da caverna de Adulão. Qual que é o simbolismo, meus irmãos, daquela caverna para os dias de hoje? Muitas das vezes nós passamos pelo mesmo exílio. Muitas das vezes nós estamos na caverna.
E é ali onde ninguém dá nada por nós. É ali onde as pessoas não acreditam em nós. E a gente estamos sendo preparado. Você está isolado de tudo e de todos, mas é por um curto período de tempo. Mas quando você sair dali, você também vai sair preparado para a batalha. Como aqueles 600 homens saíram preparados para qualquer tipo de batalha. Eles estavam dispostos até mesmo a perder a sua vida. Porque quem passa pela caverna, ele sai dali preparado para enfrentar qualquer coisa. Não é verdade? E isso foi o que aconteceu, meus irmãos. Vamos ver agora o tópico de número 2. Davi e o amor com os pais. Número 1. Protegendo seus pais. Meus irmãos, é muito interessante, porque quando Davi estava ali naquela caverna de Adulão, ele estava se escondendo das ameaças de Saul, que verdadeiramente queria o matar a qualquer custo. Diz a Bíblia que os seus pais e os seus irmãos foram estar com ele ali naquela caverna. E a Bíblia diz que Davi protegeu eles ali, porque quem estava com Davi ali estava protegido. Davi era um guerreiro, juntamente com aqueles homens valentes. Então eles estavam protegendo automaticamente os seus pais, os seus irmãos. E isso é muito lindo, porque os pais de Davi talvez não tinham tanto apreço assim por ele. Porque quando Samuel foi ungir a um dos filhos de Jessé, diz a Bíblia que Jessé não deu muita atenção assim para Davi. Ele disse: acabaram-se os mancebos? Porque Jessé não tinha chamado todos os seus filhos para aquele momento. Então ele disse: não, ainda falta mais um, o mais moço. E ele está no deserto apacentando as ovelhas. Talvez havia um desprezo pelo seu pai, pelos seus irmãos, com certeza. Todos nós conhecemos a história e sabemos que os irmãos de Davi, assim como os irmãos de José, não tinham muita admiração pelo mesmo. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que mesmo assim Davi não desprezou seus pais, muito menos seus irmãos. Ele cuidou muito bem de seus pais ali na caverna de Adulão, porque Davi também tinha uma mãe. Amém? O seu pai Jessé, mas ele também tinha uma mãe. Então, ele protegeu seus pais. Esse é o dever de todo filho, proteger os seus pais. Talvez você é um cristão e os seus pais não é. Mesmo assim, você tem que praticar o exercício do amor para com os seus pais. Nós, cristãos, devemos amar os nossos pais independentemente se eles são cristãos ou não. E a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos que não honram seus pais, os filhos que não obedecem aos seus pais, os filhos que são desobedientes aos seus pais, esse tem uma morte curta, ou seja, uma vida curta. Então, aqueles que obedecem aos seus pais têm a sua vida prolongada. Porque a Bíblia diz que aquele que honra seus pais e suas mães, o seu pai e sua mãe na terra, esse vai ter a sua vida prolongada na face da terra. Então esse é o dever de todo cristão, amar os seus pais, cuidar dos seus pais. Vamos agora para o número 2. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Meus irmãos, como eu disse, há uma recompensa bíblica para os filhos obedientes. E qual é essa recompensa bíblica? Vamos ler Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 2. Amém? Vamos saber qual recompensa bíblica há para os filhos que honram os seus pais. Amém, meus irmãos? Efésios, capítulo 6, versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento
com promessa. E qual é, meus irmãos, a recompensa? Versículo 3. Para que te vá bem. Então esta é a primeira recompensa para quem honra o seu pai e a sua mãe. Ele vai fazer, tudo o que ele fizer vai dar certo. Porque aqui nos diz, para que te vá bem. Você vai viver bem na face da terra. Isso é muito importante. E depois, e vivas muito tempo sobre a terra. Esse é a segunda recompensa. A primeira, para que lhe vá bem. Ele vai viver bem na face da terra. E segundo, para que ele tenha a sua vida prolongada. Você percebe claramente que aqueles jovens que não honram seus pais, que não obedecem os seus pais dizem, meu filho, não usa droga, e ele usa. Meu filho, não faça tal coisa, ele faz. Este jovem tem uma vida curta na face da terra, porque eles não conhecem essa promessa tremenda da parte de Deus, para que ele tenha uma vida prolongada. Então, se nós quisermos ter uma vida prolongada na terra, devemos honrar os nossos pais. Amém? E isso aconteceu, meus irmãos, na vida de Davi, quando ele protegeu seus pais ali naquela caverna de Adulão. Porque com certeza, isso é fato, Saul teria matado seus pais e seus irmãos. A ira de Saul era tão grande, meus irmãos, que diz a Bíblia que ele matou 85 sacerdotes do Senhor, somente porque esse sacerdote, chamado Aimeleque, ajudou Davi. Imagine os seus pais, imagine os seus irmãos. E a Bíblia diz que Davi cuidou deles. Amém? Esse é o nosso dever como cristãos, cuidar dos nossos pais. Tópico de número 3. Morrendo por Davi. A inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida. Não lidou com situações conflitantes. Tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive a de seu filho. Meus irmãos, a inconsistência de Saul era muito grande, bem diferente de Davi e os seus liderados. Por quê? Saul, ele estava a todo momento duvidando da lealdade de seus liderados, inclusive a de seu filho Jonatas. Ele achava que todos ao redor estavam tramando algo contra ele. Mas na verdade Jonatas, ele não estava planejando nenhum mal contra o seu próprio pai. Ele apenas estava fazendo o que é certo, ajudando a Davi, pois Deus estava com Davi e estava confirmando Davi como rei de Israel. Mas nós vamos ver que Davi, ele tinha uma inconsistência muito grande. Ele, uma certa feita, tentou matar o seu próprio filho Jonatas, lançando-lhe ali aquela lança sobre ele, e quase que o matou. Muitas vezes ele tentou matar Davi também. Saul, ele desconfiava até de seu comandante. Todos ao redor de Saul, ele estava com uma desconfiança muito grande. Isso é um exemplo de um líder inconsistente, de um líder que não tem confiança nos seus obreiros, de um líder que não tem confiança nas suas ovelhas. Quantos líderes hoje a gente vê por aí que não tem confiança nenhuma nos seus obreiros, que não tem confiança nem em si mesmo. E aí que mora o perigo. O líder que não tem confiança nem em si mesmo é um líder que não foi chamado por Deus. Veja que Davi, quando ele foi rei, ele tinha confiança tremenda em todos os seus ao redor dele. E é assim que devemos ser, meus irmãos. Se nós temos a certeza de que Deus nos chamou, devemos confiar nas pessoas. Porque se alguém se levantar contra nós, Deus vai fazer justiça.
Se alguém nos trair, o próprio Deus vai fazer justiça. Veja que no reinado de Davi, o seu próprio filho, Absalão, o traiu. E Deus fez justiça. Ele morreu com o cabelo pendurado num galho de árvore. Não demorou muito tempo, porque Deus, ele não deixa barato, ele faz justiça. Agora, no caso de Saul, não. Ele era um rei inconsistente. Ele desconfiava de tudo e de todos. Coisa triste é quando um pastor, um líder, desconfia de todo mundo. Quando ele desconfia até mesmo de sua esposa. Isso é muito triste. Mas com Davi não foi assim, meus irmãos. Davi, ele tinha confiança de todos, porque quem o levantou foi Deus. Amém? Número 2. O preço de proteger Davi. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, no número 2, que Jonatas, ele pagou um preço muito grande por proteger Davi. O seu próprio pai Saul tentou o matar. Quando eles estavam em um banquete, ele lançou uma lança sobre o seu filho Jonatas e ele quase morreu. Porque esse foi o preço que Jonatas pagou ao proteger Davi. Os pais de Davi pagaram um preço muito grande também por o proteger. Aqueles 600 homens pagaram um preço muito grande por proteger Davi. Quando você está do lado do seu pastor, que é um homem de Deus, as pessoas vão se levantar contra você. Porque este é o preço a ser pago por aquele que protege um homem de Deus, por aquele que está do lado certo, por aquele que está do lado da verdade. Mas eu quero falar neste número 2 sobre o preço que Jonatas pagou. Jonatas, meus irmãos, na verdade, era ele quem deveria herdar o trono de Israel, pois ele era o filho primogênito de Saul. Então veja o preço que ele pagou. Ele não herdou o trono, mas quem herdou foi Davi. Eu, quando estava lendo o livro de 1 Samuel, existe uma frase que me chama muita atenção na vida de Jonatas, é que ele disse: Davi, Deus te levantou como rei de Israel, e você vai ser o primeiro rei de Israel. Eu quero ser o segundo. Eu quero ser o segundo. Veja que Jonatas, ele queria ser como se fosse o vice, ou seja, como aquele a quem o rei descansa os seus braços, sendo que na verdade Jonatas tinha que ser o rei de Israel. Mas veja que ele pagava um preço muito grande. Para mim, meus irmãos, um dos homens mais crentes da Bíblia é Jonatas. Ele sabia que ele deveria ser o rei, mas ele passou esse cajado para Davi. Diferente dos dias de hoje, as pessoas estão se matando pelo poder, mas Jonatas não. Jonatas, ele entregou o reinado para Davi. Então é um dos maiores exemplos de crente para mim na Bíblia, é Jonatas. Amém? Esse homem pagou esse preço por proteger Davi. Número 3. A sina de Doeg. Meus irmãos, assim como no número 2, quando nós lemos aqui o preço de proteger Davi, no número 3 também vai falar a mesma coisa. Pois nós sabemos que Davi, ele estava fugindo de Saul, e ele foi falar com Elimeleque, que era o sumo sacerdote. E ele ali deu alguns pães para ele comer, eram os pães da proposição, mas ele estava com muita fome, amém? Então, ele comeu aqueles pães fora do lugar santo. Então, não foi considerado pecado, porque Davi estava com fome, e ele comeu os pães sagrados fora do lugar santo. Então, por ordem de Elimeleque, ele comeu aqueles pães e também ele lhe deu a espada de Golias. Este homem chamado Doeg, ele estava ali perto. E Davi sabia perfeitamente que Doeg iria contar a Saul. Talvez este foi o erro de Davi, de falar essas palavras a Elimeleque perto de Doeg. Davi mesmo sabia que ele iria contar a Saul, mas ele falou. Mas nós sabemos que tudo isso foi permissão de Deus, não é verdade? Então,
Este homem chamado Doeg relatou tudo a Saul. Saul então mandou chamar Aimeleque, juntamente com todos os sacerdotes e sua família. E sabe o que Saul fez? Saul é um dos maiores exemplos de covarde na Bíblia. É um dos maiores exemplos de covarde na Bíblia, é este homem chamado Saul. Ele disse para os seus soldados: olha, matem agora Aimeleque juntamente com os sacerdotes do Senhor. Os soldados temeram e não mataram. Então Saul disse a Doeg: mate você. E sabe o que esse perverso homem fez? Ele pegou a sua espada e começou a matar um a um dos sacerdotes do Senhor. Eram 85 sacerdotes. E este homem perverso, chamado Doeg, matou um a um. Por que eu estou falando que Saul é um dos maiores exemplos de covarde na Bíblia? Porque lá atrás na história, o próprio Deus, por intermédio de Samuel, disse para Saul matar o rei Agag e todas as pessoas e todos os animais. E ele não o fez. Ele não matou o rei Agag e não matou os melhores animais daquele povo. Então veja, aquilo que Deus pediu para Saul fazer, ele não fez. Mas aquilo que Deus não pediu para Saul fazer, ele fez. Não era para matar aqueles 85 sacerdotes, mas ele fez. Então, meus irmãos, este homem é covarde. Este homem chamado Saul. Não é verdade? Então, esse foi o preço que esses homens pagaram por defender, por proteger a Davi. 85 sacerdotes do Senhor morreram. E a Bíblia diz que este homem chamado Doeg, que era um homem perverso, ele então matou aqueles homens. E eu quero finalizar esta lição lendo o que Davi falou sobre este homem chamado Doeg. Amém? Em Salmos, capítulo 52, versículo 1 até o versículo de número 5. Amém? Por que te glorias na malícia, homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal. Davi falando de Doeg. A língua dele intenta o mal. Ele falou esse mal para Saul porque sabia que Saul iria se vingar. Como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem. Lembrando que Doeg, meus irmãos, não era israelita, ele era estrangeiro. Ele dizia que se converteu, mas ele era um prosélito, ele não se converteu. Tu amas mais o mal do que o bem, Doeg, mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Esse foi o fim trágico de Doeg. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Compartilhe aí este vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu like e que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Amém?